pessoal, mais um episódio aqui do nosso Produto em Pauta. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é gestão de portfólio de produto. Mais especificamente, vou falar de como a visão ela é importante na gestão de portfólio de produtos. Eu já comentei antes, enfim, várias pessoas que me acompanham sabem que eu costumo recomendar a matriz BCG, né, como uma ferramenta que permite a gente fazer a gestão do nosso portfólio de produtos. Como que funciona a matriz BCG? Né? A ideia é basicamente a gente tem um eixo X, né, com tanto de mercado que a gente tem, market share, né, se é pouco ou se é muito, e o eixo Y, a gente tem o crescimento desse mercado, se ele está crescendo pouco ou se ele está crescendo muito. E aí a gente faz 4 quadrantes ali, e aí no primeiro quadrante, onde o nosso market share é pequeno, mas é um mercado que está crescendo muito, estão as nossas apostas. Aí, se o nosso market share cresce, a gente está com uma estrela na mão, né? Um produto que é uma estrela. Se esse mercado começa a desacelerar, a gente provavelmente, né, da estrela ali dominou o mercado ali, né, conseguiu um pedaço significativo do mercado, e aí ele virou o que a gente chama de vaca leiteira, né? E aí, se a gente tiver pouco do mercado e se o mercado estiver crescendo pouco, a gente tem o que a gente chama de abacaxi, né? Então, aí são os 4 quadrantes ali: apostas, estrelas, vacas leiteiras e abacaxis. Então todo novo produto entra obviamente como uma aposta, aí depois de algum tempo, né, como aposta, pode acontecer duas coisas, tem 2 caminhos que pode seguir, ou pode virar uma estrela, ou acaba virando um abacaxi, né? Se ele virar uma estrela, eventualmente ele pode se transformar numa vaca leiteira, né? E da vaca leiteira, eventualmente, né, se, enfim, o mercado acelerar, tiver alguma disrupção, alguma coisa assim, ele acaba virando um abacaxi, né? Esses 4 momentos ali, né, do ciclo de vida de produto, que eles são, né? Eles são muito conectados com as fases, né, do ciclo de vida, né? A fase da inovação, a fase do crescimento, a fase da maturidade e a fase do fim de vida, né? Muitas vezes a gente está ali na inovação, né? A gente tem uma aposta, a aposta não dá certo e a gente acaba descontinuando, acaba virando um abacaxi. E por que é tão bacana, né, essa ferramenta? Essa ferramenta ela ajuda a gente a definir o quanto de recurso, de esforço, de energia a gente tem que colocar em cada produto a depender da fase que ele está, né? Então, uma aposta, por exemplo, a gente coloca bastante esforço em desenvolvimento, né, do produto, a gente precisa deixar o produto bom, e a gente bota bastante energia em marketing também, porque a gente precisa achar os primeiros clientes, enfim, os alpha testers, os beta testers e assim por diante. Do ponto de vista operacional, esse produto não precisa estar tão redondo, né? Ele não precisa estar todo automatizado, pode até ter algumas coisas manuais, é uma aposta ainda, a gente não sabe se vai vingar. Quando ele vira uma estrela, o que acontece? O produto, quando ele é uma estrela, tanto desenvolvimento como marketing continuam tendo um investimento forte ali, né, de desenvolvimento de produto e de marketing de produto, mas do ponto de vista operacional também a gente precisa investir para garantir que o produto esteja pronto para escalar, né, pronto para crescer. Ele está virando uma estrela ali do nosso portfólio, né? Ele entrou ali naquela fase de crescimento, então é importante que a gente deixe o produto operacionalmente redondo. Quando ele vira uma vaca leiteira, aí a gente não investe mais, né, em desenvolvimento nem em marketing, e do ponto de vista operacional, esse produto herda a qualidade operacional que ele tinha da época de estrela, né? Porque ele vira uma vaca leiteira quando ele vem da estrela. E o abacaxi ali, o que acontece? Abacaxi a gente não investe, né, em desenvolvimento, não faz sentido, né, nem investir em desenvolvimento e marketing do produto, e do ponto de vista operacional, tanto faz, né? Se ele vem da vaca leiteira, ele deve estar operacionalmente ok. Agora, se ele vier de uma aposta que não deu certo, aí ele não vai, obviamente, precisar de todas aquelas automações, né?
Bacana, né? Fizemos uma revisão aí de uma ferramenta muito bacana, né? Matriz BCG, e eu tenho apoiado várias clientes minhas na construção, né, de suas matrizes BCG, para organizar ali os seus portfólios de produto. E aí o que eu tenho recomendado para elas não só construir uma vez a matriz BCG dos seus produtos, mas revisar trimestralmente, ou no máximo semestralmente, para você olhar certos pontos específicos, né? Por exemplo, estamos investindo os recursos adequados a cada fase de produto, né? Cada fase ali do ciclo de vida de produto exige uma alocação específica de recursos de desenvolvimento, de operação, de marketing. Então é importante a gente se perguntar isso, né? Primeiro identificar em que fase que está cada produto e em seguida avaliar se os recursos estão sendo alocados corretamente, né? Outro ponto bem importante para avaliar é quantas apostas a gente tem. As estrelas do portfólio, elas surgem das apostas, né? E nem toda aposta vai virar estrela. Então a taxa de sucesso costuma ser pequena, né, de forma geral. Então, se a gente tiver poucas apostas, as chances de a gente ter mais estrelas no futuro também vão diminuir. Outra pergunta, né, outro questionamento que a gente pode fazer nessa revisão trimestral da matriz BCG há quanto tempo cada produto está com uma aposta, né? Se um produto ele fica muito tempo nessa classificação de aposta, será que ainda faz sentido chamar ele de aposta? Será que não está no momento de mover ele para abacaxi? Produtos que ficam muitos meses em aposta, sem evolução para estrela, precisam ser revistos, né? Pode ser que está na hora da gente assumir que é uma aposta que não deu certo e mover para abacaxi, e liberando aí espaço, energia, foco para a gente olhar para outras apostas. Há quanto tempo cada produto também está com abacaxi, né? Às vezes a gente põe ali como abacaxi, mas continua servindo o produto para as clientes e tal. E isso consome, né? Consome um pouco de recurso ali do time, né? Do desenvolvimento do produto, enfim. É bom olhar, porque quem está em abacaxi, o ideal é que a gente descontinue esse produto, né? Ou então a gente pensa o que a gente vai fazer, faz sentido resgatar? Então, essa é mais uma pergunta que a gente faz, né? O que a gente faz com cada abacaxi do nosso portfólio? A gente precisa decidir se a gente vai tentar resgatar esse produto, né, fazendo algumas mudanças, né, significativas aí, ou se é melhor descontinuar e direcionar os esforços para novos produtos. Então, a matriz BCG ela ajuda muito nessa gestão mais tática do nosso portfólio de produtos, né, ajudando ali na definição do que fazer com cada produto, em cada fase do ciclo de vida. Contudo, ela não responde uma pergunta fundamental, que é: quais produtos a gente deve ter no nosso portfólio? Que apostas a gente tem que fazer, né? E aí é que entra a visão de produto, né? Aquela visão de produto que é uma representação clara de como a gente imagina os nossos produtos lá no futuro, né? Daqui a 2, 3 anos. Eu comentei já, né, sobre criar a visão de produto, já escrevi muito sobre o tema, tenho ajudado várias clientes a fazerem isso, né? E há 2 meses atrás, eu ajudei uma cliente a construir a visão. Ela é líder ali, né, em SaaS B2B, focado em um segmento específico ali do mercado, né, e ao longo do tempo ela foi desenvolvendo o produto principal, foi fazendo aquisições de empresas, com produtos ali complementares, e hoje o portfólio dela tem 10 produtos, né, e uma pergunta recorrente era: poxa, qual o papel de cada produto específico dentro da estratégia da empresa? Assim que a gente finalizou a visão de produto, as pessoas começaram a comentar que tudo ficou mais claro. Cada aquisição passou a fazer sentido, né? E até ficou claro quais seriam os próximos temas que eles deveriam ou desenvolver internamente, ou fazer parceria, ou eventualmente até fazer alguma aquisição estratégica. Na Conta Azul, a gente tinha muita clareza sobre a nossa visão de produto, né? A gente sabia que a gente servia os donos do pequeno negócio e os seus contadores ali, né? E a gente se conectava com o governo para emissão de nota fiscal, com os bancos, né, para puxar extrato bancário, com as fintechs, com APIs, e isso norteou decisões importantes, né, incluindo algumas aquisições que foram feitas. A UAB, né, foi adquirida, se eu não me engano, em 2018, é uma startup que desenvolveu um sistema de contabilidade em nuvem. O objetivo dessa aquisição foi exatamente criar uma plataforma única para empresários e contadores.
E a Swipe, que é uma plataforma especializada em carteiras digitais, né? A aquisição acabou acelerando o lançamento da conta digital integrada ao ERP da Conta Azul. Esses movimentos, eles não seriam possíveis se a gente não tivesse uma visão clara do futuro que a gente queria construir. Para onde que a gente está indo? Será que dá para acelerar isso? Né? Então é isso que eu queria trazer nesse episódio. Agora você tem duas ferramentas que são complementares para ajudar a gerir o seu portfólio de produtos, né? A matriz BCG, de um lado, para fazer a gestão tática do ciclo de vida dos produtos, né? E alocar os recursos de forma eficiente, e a visão de produto. A visão de produto ela serve para direcionar, né, do ponto de vista estratégico, o seu portfólio, definindo quais são os produtos que vale a pena a gente ir lá e fazer a aposta, né? Uma sem a outra pode deixar a sua gestão meio míope, né? A visão responde o para onde vamos, a matriz BCG ajuda a decidir o que fazer agora. Juntas, elas te ajudam a enxergar tanto o presente quanto o futuro do seu portfólio de produtos. Então é isso, obrigado por acompanhar aqui mais um episódio do Produto em Pauta e nos vemos no próximo.